O que aconteceu com o meu filho? Na escola, eu sou professora, né, do Fundamental 2, médio, universidade. Então, eu não tinha, assim, tenho magistério, mas minha prática foi muito pouca com crianças na alfabetização. Então, ele começou na pré-escola, e estava tudo dentro dos conformes, estava andando tudo direitinho, e foi lá para o primeiro ano, tudo bem, segundo ano, terceiro ano, como o professor falou, começou a dar os problemas, né? E ele começou a estimular alguns cacuetes também assim com a cabeça, muito forte, né? E começou a não aprender. Nessa época, eu estava dando aula na universidade, na Federal de Alagoas, licenciatura em teatro, né? Então, conforme eu estava trabalhando com os alunos, às vezes eu precisava ver algumas apresentações, ele ia comigo. E ele entendia situações extremamente complexas, né, da dramaturgia. E chegava em casa e ficava questionando, mãe, mas ele fez isso, aquilo. Eu falava assim, nossa, mas você vai começando a observar a potencialização da inteligência. E não conseguia assimilar dentro da escola. E quando eu ia tomar lição de casa, fazer as tarefas, ele aprendia direitinho. E eu perguntava, mas por que você não está aprendendo na escola? Aí eu falava assim, mãe, porque ninguém explica assim como você explica. Eu falei, tá, mas acontece que a mamãe não pode estar com você, você tem que entender o que os professores falam, né? E eu comecei a questionar os professores, e aí veio, né, um questionamento, os relatórios, que ele era desatento, parecia que não ouvia, chamava várias vezes, ele não dava atenção, né? E eu falava assim, mas em casa ele ouve. Então, por isso que eu falava assim, ele não pode ter problema de surdez, porque em casa, desde pequenininho, ele sempre ouvia. Aqui eu tenho um relato, veja bem, do Jardim 3, né? Então, eu tenho todo o histórico dele, mesmo antes de apresentar o problema. A importância de um histórico de um professor, relatando, né, a relação da organização, olha, boa organização lógica do pensamento, né? Leitura boa, apresenta clareza na compreensão de falar, quer dizer, tudo que está descrito, né? O nível silábico, alfabético também encontrava-se perfeito, estava tudo dentro de uma ordenação, tá? Então, depois desse passo, ele foi para outras escolas, né, porque eu fui dar aula, né, então aí ele foi para a escola que eu estava presente, e a escola não me dava esse relatório por escrito, embora exigisse. E a partir daí só vinha o quê? As reclamações, ele não aprende, ele não aprende, ele não aprende, e aí também começou a apresentar o quê? A falta de motivação, a autoestima começou a cair desde pequenininho, né? E, enfim, todo esse transtorno todo. E lá eu não consegui, fiz vários exames, né, com neurologistas, não acusava nada. Eu falava, mas tem alguma coisa, que coisa? E os cacuetes continuavam. Aí me davam uma medicação, sendo que eu lia a bula, e falava, meu filho, não tem isso. Então eu tive que me exonerar da universidade e vir para São Paulo buscar, né, essa ajuda. Aí eu consegui, aí eu ingressei novamente no estado e fui para o servidor público, onde os médicos lá fizeram vários exames dele, que agora o DEPAC está sendo discutido, mas questões de 6 anos atrás, isso ainda não estava em evidência. Então, o médico fez vários, né, exames. Passa para mim, filho. Não, pode passar. Onde também... Aí ele foi, logo que eu cheguei, ele foi para uma escola estadual, então onde a gente fala, né, de profissionais comprometidos, independente se na escola pública ou particular. Então, aqui, ó, durante a aula, apresenta-se desatento. Quando chamo sua atenção, percebo que fica chateado, procura desculpa, fixa os olhos, tal, né? Olha aqui, o Vitor estava desatento às aulas, né? O Vitor apresenta desatenção, quer dizer, todo um relatório, pode passar, filho, todo um relatório que o aluno apresenta algumas dificuldades da apreensão dos conteúdos, porque distrai-se facilmente, né? Então, aí vem a conversa, tal, aquela questão toda, né? Então, esses relatórios de desatento, o que levou também o médico a diagnosticar determinadas situações. O relatório importante, o quê? Da escola, tá? Então, ele passou por vários testes, vários exames, até que chegou, vamos lá, aqui, ó, transtorno do processamento auditivo, né? E aí, o que ele tinha, né? Problema de localização, né? Que se manifesta na dificuldade de se associar, né, o sinal acústico, transferências de como que está escrito aqui? Gente, eu não estou ouvindo. Isso, ó. Déficit de integração, né, terapia fonoaudiológica, visando a decorabilidade prejudicada, surgir de atividades, né? Então, vamos passando aqui. Tem que ser muito rápido. Aqui, ó. Dentro da normalidade da bilateralidade, transtorno do processamento auditivo, e aí a conduta, né? Retorno ao neurologista, fonoaudiólogo. Passa um pouquinho, filho.
E aqui, atividades para treino da memória auditiva e sequencialização. Então, quer dizer, ele começou a fazer essa terapia, né? Nesse momento que ele começou a fazer a terapia, eu entrei para a direção também de uma escola e também foi no momento que eu comecei a neuroeducação. Então, começou o processo tudo junto. Então, eu estava na condição, né, de educadora para o meu filho e na condição de mãe desesperada. Porque se você tem um estímulo de meio ambiente, onde a criança aprende, você vê a potencialização da inteligência, você acredita no seu filho, então você já começa a fazer um trabalho de levantamento de autoestima. Você pode, você isso, você aquilo. E aí começou o tratamento, né, nesse caso. Para a ansiedade dele, quando ele estava me estimulando muito a cabeça, né, o médico introduziu a medicação oral, porque antes era só a tarja preta, e eu não dava. E quando chegou aqui era um remédio tarja vermelha, aí o médico falou o que era o remédio, tal, aquela coisa toda, ele ficou tomando 8 meses. A partir do tratamento com a neuroeducação, o médico cancelou o remédio porque ele já estava controlando o quê? A ansiedade, então os estímulos dos cacuetes foram eliminados. E como ele passou a ouvir, a processar, dentro de todo esse trabalho, né, da física da consciência, que foi levando, né, para essa relação auditiva, o treino para a audição, para chegar o processamento, para chegar o quê? As palavras. Então, eu fazia esse treino com ele dentro de casa, ele começou com a fono, só que no processo, tá, eu coloquei no impasse também, aí aquela questão. Quando eu tirei o remédio, então a gente toma decisões extremamente conscientes. Falei, meu filho não tem isso, não vou dar isso. Então, quando eu comecei a perceber, né, mais ainda a potencialidade, e que existia potencialidade de inteligência, né, das outras partes, tá, e que esse déficit foi causado por uma questão patológica, uma otite, né, uma convulsão, algo que não é assim, exatamente explicado, mas aconteceu. Então, foi o trabalho da tela mental, né, que ele processava dentro, né, da sua tela mental, para levar toda essa audição e esse processamento de concentração, né, para o processamento auditivo dele. Então, no processo, ainda ele estava, né, é um aluno que não se prende a nada, um pouco instável, né, ora brinca, conversa, sala de aula. Às vezes, para ele dar atenção, além de falar, né, a professora está falando assim, precisa chegar perto e tocar no ombro para ver que está falando, porque ele não percebia nem que estava falando. Vamos. Aluno apresentando, né, isso no primeiro mês, ele está no terceiro. Apresentando dificuldade de concentração. Vamos lá, filho. Vai para outro. O aluno Vitor Guilherme apresenta um comportamento normal em sala de aula após perceber. Não, pode passar. Isso aqui. O aluno apresenta psico de alterações comportamentais, tal, porque não processava, não ouvia. Vai. Aqui, ó. É um aluno que apresenta dificuldade de concentração e atenção. Vamos. Aqui ele já foi para o segundo, já estava no auge, né, do tratamento. Então, aqui a professora relata que ele já não tem problemas, tá? Vamos lá. Então, não apresenta problemas de concentração. Tá vendo? Então, já começou a mudar. Vamos. Aqui, depois eu trago para vocês, a professora também relata que ele não tem mais problema. Isso, tá vendo? Vamos lá. Ó, o aluno Vitor possui comportamento tal, social, e não apresenta nenhuma anormalidade. Vamos, na última, né? É extremamente participativo, faz as tarefas pedidas, manifesta muito claramente seu comportamento e é excelente. Sua parceria com que é a namorada dele. Isso aí está no relatório. Então, quer dizer, vê como mudou o quadro do relatório dos professores. O quanto é importante um professor ele estar atento, né? Por isso a importância da neuroeducação nas escolas, para poder treinar os professores, para ter um diagnóstico, para poder ter um relatório, que a partir desse relatório, que o neurologista, o neuroeducador, ele pode se fundamentar melhor para poder fazer o quê? As interferências.
porque sem esses dados também não seria possível. Tá? E a partir disso, eu comecei a fazer o trabalho com o meu filho, e agora ele pode falar um pouquinho, né, de como ele está. Ele está terminando o 3º ano no ensino médio técnico em informática. Foi diagnosticado em função de todos esses problemas que ele tinha atenção seletiva. E aí buscou-se o quê? Qual era a área de interesse dele, a maior área de interesse? A informática, como todos os adolescentes gostam, mas ele tinha uma atenção maior, né? Então, nós fomos buscar, né, dentro dessas potencialidades também dessa inteligência, para levar o quê? Para as áreas da matemática, da história, da geografia, né? Então, eu busquei esse recurso para que ele pudesse ter o quê? O desenvolvimento nas outras disciplinas, né? E já está com projeção aí de universidade, engenharia e notas muito boas. Antes as notas, né? Aquela coisa toda era 0, né? Vinha muito, né? Aquela coisa de 0 no boletim, era 1,5, entendeu? Hoje não, hoje é 8. Então, 8, 9, 7, né? E, assim, as notas aumentaram e, consequentemente, ele aumenta a autoestima dele e cada vez mais o interesse pelo estudo. Então, ele vê que houve toda essa potencialidade do quê? Dentro dele. Os cacuetes eram tão fortes, para ter uma ideia, gente, assim, se ele estivesse perto de alguma parede, do jeito que ele mexia a cabeça, ele dava a cabeçada na parede. E você fala assim, mas e você levava nos médicos e falava assim, não tem nada. Eu falei, como não tem nada? Ele vai ficando andando assim, entendeu? Não tem. E ele não era assim. Ficou, né? Se nascesse com alguma normalidade, era detectado, mas não tinha nada. Quando foi com 8, 9 anos, começou a aparecer. Mas por quê? Porque o processamento auditivo, né? Então ele começava a dar descargas elétricas, aquela coisa toda, e ansiedade, começou a bagunçar toda a cabeça dele. E aí teve que fazer o quê? Toda uma programação, uma reprogramação, né, neuroeducacional nele, tá certo? Para que ele desenvolvesse todas essas potencialidades, ele fizesse os ajustes, eu fizesse os ajustes junto com ele, entendeu? E era assim, a condição de mãe, ou vai ou racha. Quando eu comecei o tratamento, né, quando eu comecei o curso, como a mesma Suzana falou, no 2º módulo você já faz as intervenções. Eu já comecei a fazer as intervenções. Então, conforme as aulas, eu ia aplicando as técnicas, ia vendo o crescimento. Entendeu? Trazia para ela, né, as informações, ela também me colocava, agora você vai fazer isso, né? E eu ia utilizando. Agora, dentro das potencialidades, dentro dessa percepção, então, da atenção seletiva, que ele tinha uma facilidade para a informática, então você busca essa potencialização para poder trabalhar. Mas antes dele começar com essa relação da informática, foi a questão do que eu vi que ele era uma pessoa, né, uma pessoa inteligente, porque se ele entendia dentro de uma ação teatral, né, da dramaturgia, textos complexos de Sófocles, de Eurípides e assim sucessivamente, ele não entendia um texto, né, simples de Monteiro Lobato que a professora estava explicando, entendeu? Eu falei, como é que ele entende lá e não entende aqui? Então, eu comecei a perceber, porque estava dentro da minha área, talvez se eu fosse somente professora de matemática, estivesse no mundo da matemática, eu ia perceber a potencialização dentro dessa matemática, mas eu percebi dentro da arte. Né? Então, aí eu comecei a buscar esses vínculos e buscar as informações dessa inteligência. Então, eu falava assim, poxa vida, se ele entendeu determinada situação de uma tela, por que ele não entende matemática se ele tem toda uma projeção matemática para aquela tela? Né? E aí fui indo até isso antes de conhecer a neuroeducação. Né? Então, eu fui trabalhando muito com a relação da arte com ele. E aí, quando eu conheci a neuroeducação, eu fui fazendo os ajustes conforme a orientação, né, da Suza, e dentro dessa questão da modelagem, das intervenções. Aí, como que eu fazia para buscar essa potencialização desta inteligência dele? O que era a tela mental? Como é que eu fazia o registro para construção dessa tela mental? Então, foi que eu comecei aqui em São Paulo, levá-lo muito à pinacoteca, ao teatro, tudo. Então, ele tinha que fazer entendimento, as leituras, muita leitura, muito livro ele leu, né? Então, ele tinha que ter uma projeção dentro dessa tela mental, fazer a leitura, falar com o diálogo interno dele, para depois ele projetar para mim. E aí ele aprendeu o quê? A ouvir. Hoje, ele está tranquilo, no foco de atenção dele. E ele sabe, né? Outra questão, como eu parei com o tratamento da fono, porque ou eu ficava no tratamento, ou eu tinha que ver o que dava certo. Então,